Vocês já me conhecem, eu sou Lívia, sou porta-voz aqui do MBL em Brasília, né? Estou com vocês aqui de vez em quando, mas a apresentação do nosso convidado eu vou deixar para ele agora para contar quem ele é para vocês aí e já nos introduzir aí nessa conversa. Pode ser, Joel? Vamos lá, vamos lá. Bom, então, em primeiro lugar, boa noite. Meu nome é Joel Pinheiro. Para quem não me conhece, eu sou economista e filósofo. Na verdade, no dia a dia, faço mais um comentário político, econômico, cultural, né? Na Folha de São Paulo. Eu tenho uma coluna semanal lá na Folha de São Paulo. Também escrevo para a revista Exame, especialmente para o aplicativo Exame Hoje. E também tenho meus canais de rede social aí, depois me procurem, Joel Pinheiro 85 aqui no meu Instagram, Joel Pinheiro lá no YouTube também, né? E hoje em dia, para uma pessoa que tem o trabalho que eu tenho, que é comentar o que está acontecendo na sociedade ou na política, eu sei que a gente vive uma crise enorme, mas de assunto, de matéria-prima para o meu trabalho, a gente não está sofrendo de falta não, viu? A gente está tendo muita. Porque vivemos num momento aí, num caos, por isso que eu escolhi esse nome até para essa fala, no buraco em que o Brasil se meteu, em que a gente conseguiu misturar a crise da pior epidemia dos últimos 100 anos, infelizmente hoje passamos aí as 26 mil mortos confirmados no total, a gente sabe que o número real provavelmente é muito mais alto que esse. A gente vive ao mesmo tempo que isso uma crise econômica, que é em parte, sim, consequência dessa epidemia, mas não só. E, por fim, uma crise política de proporções assim inacreditáveis, que o Brasil democrático, depois de 30 anos de democracia, volte para isso e que a gente tem um governo que, enfim, comprou briga com todos os outros poderes, comprou briga com todas as instituições brasileiras, que nos jogou no meio dessa pandemia, numa crise política também, que a gente não sabe se amanhã a gente vai ter o mesmo presidente, se a gente não sabe se o presidente vai cair, a gente não sabe se o presidente vai dar um golpe, a gente não sabe se o presidente vai levar um golpe, é tudo, assim, tudo que a gente não precisava agora. Então, no meio dessa crise de saúde pública, a gente está sem ministro da Saúde, por exemplo, há mais de 2 semanas, sendo que o atual ministro interino sequer é da área de saúde, né? Um militar aí que sequer é da área de saúde. Esse é o nível da gravidade. 26 mil mortos, não temos um ministro da saúde. 26 mil mortos e o presidente da República comprou briga com a Polícia Federal e o Ministério Público. 26 mil mortes e o presidente, o filho dele, faz uma live com o guru Olavo de Carvalho em que ameaça um golpe de Estado, em que o presidente da República recomendo uma live de um jurista enlouquecido que já também ameaça o golpe de Estado. Infelizmente, essa situação que o Brasil se encontra não vai ser fácil de sair. É claro, o Brasil já superou... Né, que oferece aí uma possível terceira vaga, caso alguém saia, né? Assim, que já, né, para o PGR que está aí na incumbência de dar andamento ou não aos possíveis crimes por ele praticado. Isso em live, gente, live. Perfeito, Lívia. O presidente, ele tem tão pouca noção do que é legal e do que é ilegal, que ele negocia abertamente, ele compra, ele oferece para comprar o PGR dele abertamente numa live. É a falta de qualquer noção do que é república, do que é legalidade. Ele confunde a lógica da política brasileira com a lógica da milícia, da máfia, da gangue, em que tudo vale para a gente se beneficiar aqui e aumentar nosso poder. Não existem regras, a única regra que existe é a submissão total ao projeto. Isso que a gente está vendo é muito grave para o Brasil estar nessa situação, é o filhinho ameaçando o golpe, sendo cotado para ministro da Saúde um coach de direita maluco, totalmente charlatão, o presidente comprando o PGR ao vivo nas lives, é o presidente na reunião que a gente viu de 22 de abril ameaçando o ministro da Justiça dele, dizendo que ele quer interferir sim na Polícia Federal e mais, que para ele a relação dele com a... do poder, né? Ele não aceitou. Né? Exato, e mais, é que mostra que ele acredita que a relação dele com a Polícia Federal é a relação de um pai que ouve na porta o que o filho está falando. Essa é a cabeça do presidente. Ele chama a Polícia Federal de segurança.
Ele não tem a menor distinção na cabeça dele do que é órgão de Estado, do que é órgão de controle, do que é governo, do que é a pessoa dele e a família dele. Ele não tem a menor distinção, ele mistura tudo, é a corrupção feita na cara, e os seguidores dele se sentem encorajados a isso. A gente viu esses dias, essa que eu não sei se tem algum problema mental, algum problema psiquiátrico, essa Sarah Winter, ameaçando à luz do dia um ministro do Supremo, dizendo que quer dar porrada nele, que vai até a casa dele em São Paulo, até mexer até com as empregadas domésticas da casa dele, fazendo isso à luz do dia, ou seja, a certeza da impunidade mais absoluta. Porque já que existe uma patota de malucos e fanáticos que gostam disso, ele se considera acima da lei. Ele e os seus seguidores se consideram, na prática, acima da lei. É uma situação muito desmoralizante para o Brasil. A gente vai vendo a situação do país piorando, a pandemia não para de piorar, os números da economia vêm sempre piores do que o esperado, a gente não sabe onde é que isso vai terminar. A única esperança que a gente tem é ver que também a aprovação do presidente parece estar caindo. O número de pessoas que está acordando também, não, isso não é normal. Isso não é o que a gente espera de um líder no momento desse. Esse era o momento para um líder, mesmo um líder ruim como Jair Bolsonaro, era um momento para ele crescer. A gente não viu isso, a gente viu um líder se acovardando, se retraindo e cornetando, agindo como um verdadeiro covarde, que tenta minar os esforços de quem está trabalhando e que bota tudo na lógica do seu poder. Lívia, naquela reunião do dia 22, a gente viu até um triste espetáculo, que foi o ministro Paulo Guedes, em que muita gente ainda coloca esperanças no Paulo Guedes, não, nos planos do Guedes, né? A gente viu o Paulo Guedes... Daí, eu como economista daqui, né? Paulo Guedes. Pois é, e a gente viu o Paulo Guedes tentando convencer o Jair Bolsonaro de que o equilíbrio fiscal, ter as contas do governo em dia é uma coisa importante, por quê? Porque vai ajudá-lo a se reeleger. É um presidente que só pensa nessa lógica. A única lógica possível para ele é o meu sucesso e a minha permanência no poder. Então o Guedes tem que argumentar, não, presidente, mantenha o equilíbrio fiscal, que daí você se reelege. Esse é o único argumento que sobrou, né? Porque mesmo dentro do governo tem vozes totalmente contrárias, antagônicas ao que o Paulo Guedes quer, e estão falando aparentemente mais alto neste momento, né? Com certeza. Então é o caos total, né? É o caos total. O Brasil não merecia isso, mas isso é o resultado da escolha que, infelizmente, milhões de brasileiros fizeram aí em 2018. Estamos vivendo a consequência delas. Elegemos que é possivelmente a pessoa mais desqualificada da história do Brasil para o cargo de presidente, entre todas as possibilidades que existiam e entre todos os presidentes anteriores. A mais desqualificada que já assumiu a presidência do país. E tivemos ainda o azar de, com essa pessoa no poder, cair em nós a pior epidemia dos últimos 100 anos. Então a junção dessas duas coisas não podia dar resultado diferente. Não, de forma nenhuma. Joel, nós temos aqui já algumas perguntas e vamos ver aqui se a gente consegue sanar. O Cristiano Braga colocou aqui, ó, essa insistência do bolso no artigo 142 da CF é só blefe ou podemos considerar real? O artigo 142 é aquele artigo que trata das Forças Armadas e das prerrogativas, né, para invocá-las. Pois é, todos os juristas com quem eu converso, Lívia, me dizem que não. Essa interpretação de que ela autorizaria um golpe militar constitucional é totalmente furada, né? É furada. Agora, é uma tese totalmente furada. Agora, que o Bolsonaro gostaria, não tenho a menor dúvida, ele gostaria. Ele passou a vida inteira dele defendendo um golpe militar e uma ditadura militar. Ele passou a vida inteira dele defendendo a tortura e louvando um torturador. Ele passou a vida inteira dele defendendo assassinatos políticos. E agora, quando ele fala, ele não está brincando. Se deixarmos, ele cometerá assassinatos políticos também. Tá? Ele gostaria. Agora, ao mesmo tempo, a situação dele é cada vez mais frágil, né? Ele passou aí 1 ano e meio de governo, 1 ano e 5 meses de governo, atacando todas as instituições, atacando o Congresso, atacando o Supremo, atacando a imprensa, atacando as universidades, atacando os governadores, e todos esses estão agora mais fortes do que eles estavam no início de 2019. O presidente está na mão do Congresso hoje em dia. O Supremo está fazendo a devassa em cima do presidente com total liberdade hoje em dia, né? A imprensa noticia os malfeitos da presidência diariamente, inclusive desmentindo um dia seguinte as fake news que os aliados do presidente divulgam. Então a imprensa diz, olha, o Sérgio Moro vai pedir demissão amanhã.
toda a rede de fake news bolsonaristas, milícias digitais, dizendo é mentira da imprensa, é tudo mentira, é mentira, é mentira. No dia seguinte, o Sérgio Moro pede demissão do governo, ou seja, assim, é uma reputação, menos de 24 horas depois, aquilo foi desmoralizado, assim, a credibilidade deles vai caindo a cada dia, porque as mentiras são muito evidentes, e agora estão sendo investigadas, porque são possivelmente criminosas também, né? Então, veja, o Bolsonaro gostaria de dar um golpe, ao mesmo tempo, eu creio que ele se sente, com razão, muito fragilizado agora, e é que nem um animal que você encurrala, sabe? Um cachorro ou uma ratazana que você encurrale no canto da cozinha, ela em geral não te atacaria, mas se ela não tiver nenhuma outra saída, ela vai tentar te atacar, né? E acho que é isso que a gente está vendo no presidente. Agora, falar tantas vezes em golpe, acho que nesses últimos 2 dias teve 3 ou 4 lives em que pediu-se golpe, em que Olavo de Carvalho pediu a morte de Alexandre de Moraes, e não tenho dúvidas, pessoal, o Olavo de Carvalho gostaria, e se derem a ele os caminhos, ele fará exatamente isso, tá? Ele não está mentindo, ele está sendo sincero ao falar que ele quer a morte. Mas quando fala-se tanto assim, né, eu acho que um golpe real, ele não é tão anunciado assim. Quando alguém vai dar um golpe, ele não precisa ficar ameaçando, falando, ó, se vocês derem mais um passo, aí eu vou dar o golpe, hein? Você dá o golpe de uma vez, você dá o golpe de uma vez, né? Veja como é que o Alexandre de Moraes agiu. O Alexandre de Moraes não ficou falando, ó, Lando Santos, cuidado, hein? Para de falar mentira, para de espalhar fake news, para de espalhar gabinete do ódio aí, senão eu vou te investigar. Ele não fez isso. Um belo dia, sem que o Lando Santos esperasse nada, ele acorda 5 da manhã com a polícia na casa dele para tirar os celulares e computadores que podem ter as provas dos crimes do gabinete do ódio, né? É assim que se é quem tem o poder e quem acha que tem as condições de agir, age. Não fica ameaçando tanto. Por isso eu acho que a gente está vendo mais é um Bolsonaro intimidado e enfraquecido do que realmente uma ameaça real. Agora, em momentos de tanta instabilidade como esse, a gente nunca sabe. Pode ir para os dois lados. O presidente está mais fraco agora do que ele já esteve. No desespero, as pessoas são capazes de cometer atos que até elas mesmas não se julgam capazes. Mas que até elas mesmas. Eu te digo uma coisa assim, para quê? Para quê eu sujaria minhas mãos agindo de forma inteligente, ao invés de ficar falando aos 4 ventos aí, né? Eu agisse de fato, né? Sabendo que eu tenho condições para isso, como eu mesmo digo, que eu estou acima de tudo, se eu posso simplesmente instigar malucos a sujarem as mãos por mim, e depois eu ainda posso sair de bonzinho na história. Porque não fui eu que fiz, né? Ah, não fui eu e eu não tenho nada a ver com o povo. O povo aí, o povo, né? O povo decidiu isso. Isso é possível, Lívia, em coisas como ataques físicos à imprensa, por exemplo. O presidente jamais vai comandar, vamos lá, destruam, matem ou batam no jornalista. O presidente nunca vai falar isso. Mas ele sabe que conforme ele faz um discurso de ódio contra a imprensa, as massas de fanáticos dele ficam mais violentas, atacam a imprensa, e daí quando chega ele fala, mas eu nunca mandei isso, hein, não sei o quê, desconversa. Esses jornalistas também fizeram por merecer, né, mas não veio me culpar, não fez nada disso. Isso pode funcionar aí, tá? Mas o que o povo pode fazer no Brasil, e o que é povo? Essa militância do Bolsonaro é pouco. Tá? É pouco, porque o Brasil, em primeiro lugar, porque não é tanta gente assim, a gente viu ontem que foi um período, um momento em que não é povo, né? Não é povo, você vê essas manifestações lá em Brasília, não dá 1.000 pessoas, não tem 1.000 pessoas, um monte de funcionário público, um monte de aposentado, não é o tipo de gente que vai dominar o Brasil por conta própria, não, tá? E mesmo que tivesse um povo grande junto, no Brasil, que é um país muito grande, que é um país de distâncias grandes, um país em que a capital está bastante isolada do resto do país, mesmo que você tenha um exército grande de militantes a seu dispor, prontos a darem a camisa e o sangue por você, e o Bolsonaro não tem isso, mas mesmo que tivesse, no Brasil é muito difícil isso ter qualquer efeito real. Eles podem causar algum distúrbio, a militância do Bolsonaro pode talvez matar uma outra pessoa, se quiserem podem, mas tomar o poder, dar um golpe, é uma coisa que apenas as Forças Armadas são capazes. Apenas as Forças Armadas têm essa condição no país. Então, para o lado que as Forças Armadas forem, esse é o lado que a democracia do Brasil irá. E essa é a grande dúvida que está na nossa cabeça agora. O que as Forças Armadas vão fazer? Por todas as manifestações que eu tenho visto, eu acredito que as Forças Armadas, na hora H, estarão do lado da Constituição e da manutenção da nossa democracia. Mas não dá para ter certeza, a gente fica aqui imaginando para que lado elas vão.
Se ela continuar ali pregando, né, o que ela é por essência, hierarquia e toda aquela questão do código de honra, né, que as Forças Armadas têm, e também pela experiência que a história nos traz de que não deu certo e não é inteligente fazer dessa forma, né, é provável que se fique do lado da Constituição, né? Mas vai saber, né? Nós estamos aí em tempos de loucura, né? Pois é, sem dúvida. Pessoas não conseguem enxergar o que está diante dos olhos aí, né? Enfim. Mas eu acho que tem uma regra que dá para valer. O cão que ladra, em geral, não morde, né? O Bolsonaro e o bolsonarismo está ladrando, está latindo sem parar. Isso indica que provavelmente a mordida não vai ser tudo isso, não. Então, quem defende a democracia, quem defende a legalidade, quem defende a liberdade de expressão, tem que se colocar frontalmente contra e ativamente contra esse governo nos meios que cada um de nós tivermos, viu? A gente tem que continuar no ataque, porque esse governo, ele por si só, tem atacado sempre que pode todas as instituições brasileiras. A gente tem que partir para a nossa defesa, para o nosso contra-ataque, não podemos desmorecer e não podemos ficar acuados pelo medo, pelas ameaças que ele faz. Coisa nenhuma, quanto mais ameaça, mais próximo do precipício ele está, e a gente não pode parar. O Brasil só tem alguma esperança de recuperar estabilidade, de poder vencer essa pandemia, de poder, quem sabe, trazer algum bom senso real para a economia, que infelizmente Paulo Guedes não está conseguindo, se o presidente cair, porque a fonte da bagunça, da instabilidade e da guerra nesse país está na cadeira do presidente da República. Exatamente, ele nem se limita ao que o cargo, a prerrogativa do cargo dele o coloca, né? Que é o chefe do Poder Executivo, é o gestor do nosso país, né? Ele confunde bem aí presidente e dono, né? Presidente e dono. E ele não preside, é um líder que não é líder. No momento em que o Brasil precisou, foi a grande chance dele, essa pandemia. Mesmo líderes impopulares de outros países cresceram. Por quê? Porque quando chega uma crise dessas, uma crise que não é uma crise oriunda de uma briga interna, de um lado contra o outro do país, não é uma coisa que veio de fora. Então é uma coisa que tem todo o potencial de unir a nação, né? Basta um líder de verdade comparecer, ele não precisa ser genial, ele não precisa ser o homem mais corajoso do mundo, ele não precisa estar comunido das melhores ideias nem nada disso. Basta comparecer, basta fazer o que se espera de alguém que transmite serenidade, um plano, aponta o caminho e nos leva até ali. E podia ser até o caminho do presidente. Ele podia dizer, não, o caminho o caminho a gente vai produzir esse remédio, a gente vai fazer isso, vamos conversar com os governadores, não sei o que, vamos caminhar. Basta um líder fazer isso. O Bolsonaro não fez isso. O Bolsonaro não é um líder. O Bolsonaro, ele permitiu que o ministro da Saúde dele fosse numa direção, enquanto ele, covardemente, ficava nas redes sociais e na imprensa reclamando do que o ministro dele fazia. É uma situação absurda se a gente pensar. O homem mais poderoso do Brasil se vendo na situação que ele tem que ficar reclamando de governadores e do ministro da Saúde. E que depois ele troca e, de novo, o novo ministro da Saúde também faz coisas que ele reclama e depois ele tem que tirar de novo. Ou seja, é o oposto da liderança. É alguém que no momento em que a responsabilidade bateu a porta, se acovardou, se apequenou. E não só não trabalhou, como pior, hein? Sabotou, minou, ficou corroendo o trabalho de quem estava tentando fazer alguma coisa. O resultado está aí, né? A gente está vivendo o resultado dessa postura covarde do Bolsonaro, né? O bolsonarismo é um movimento de culto a um líder, mas o líder não existe. O líder é um pequeno rato que na hora H não aparece, não comparece, ele prefere ficar fazendo arminha nas redes sociais, mas na hora de agir, na hora da decisão, na hora da força real e não da bravata, aí ele se omite completamente. É isso que o Brasil está assistindo. Tanto é assim que basta surgir um ministro meia boca, o Mandetta era um cara excepcional, genial, não era nada disso. Era um ministro que fez o trabalho esperado de um ministro. E antes era um ministro totalmente apagado, inclusive. Fez a obrigação dele, era um ministro apagado, fez a obrigação. Só por fazer a sua obrigação, ele foi alçado naturalmente à condição de líder do país durante aquele mês em que ele esteve ali. Porque o líder, quem deveria liderar, não estava, não existiu. E até agora não existe. A única coisa que ele se preocupa é o projeto de poder dele e dos filhinhos dele. Todo o resto ele joga no fogo se necessário. E está jogando no fogo. Uhum. Eu até tomei a liberdade de atualizar o jargão do presidente, tá? E sempre que eu posso, eu comento aqui. Novo jargão do presidente é meu ego acima de tudo e minha família acima de todos. Grava aí
porque é um Exato, novo, é isso mesmo. É isso mesmo. é um novo É isso jargão, mesmo. atualizado já conforme aí o cenário atual. É uma piada uma pessoa dessas ter se vendido como cristã, né? É uma piada de mau gosto que o símbolo da arma e da execução extrajudicial tenha sido confundido com uma doutrina e com um valor cristão, né? Acho que nunca tivemos um presidente tão anticristão. Então ele falar Deus acima de tudo é quase que um escárnio com os valores reais da nossa civilização, né? E da nossa tradição. Exatamente, né? Não, não combina, né? Cristianismo cristão com morte. Em nenhuma forma, sob nenhum aspecto e em nenhuma justificativa, né? Mas, enfim, olha, o Cortesanato colocou aqui, ó, Bolsonaro está fazendo tudo ao contrário do que prometeu na campanha. Será que o Centrão vai proteger ele? Ele é um mentiroso de primeira categoria. O que você acha, Joel? Pois é, eu já acho que ele é um mentiroso de quinta categoria, porque era óbvio que ele sempre teve um discurso mentiroso. Mas, enfim, muitas pessoas escolheram acreditar naquilo, ou acreditaram naquilo. Ele tinha algumas bandeiras que o legitimavam. Por exemplo, a pauta anticorrupção. Por exemplo, a coisa de ser contra o sistema. Por exemplo, o tal do liberalismo econômico. Né? São algumas das pautas, das bandeiras que ele trazia. Neste momento, todas elas já estão absolutamente descartadas, né? O combate à corrupção não precisa nem dizer. O Sérgio Moro saiu e o presidente abertamente, à luz do dia, conta para nós que ele tem uma rede de informação paralela de amigos dele na Polícia Militar e Civil que o informa sobre operações contra os filhos dele, que ele quer proteger. Ou seja, ele está no nível máximo de corrupção aí que a gente pode imaginar e interferiu na polícia de maneira, primeiro, tirando o diretor-geral, mudando o superintendente do Rio de Janeiro, que estava ali ligado à investigação do filho, e agora, na surdina, na calada da noite, o Diário Oficial da União revelou, assim, foram centenas de novas nomeações para a Polícia Federal para botar a patotinha do presidente ali. Então, combate à corrupção totalmente abandonado. Liberalismo econômico tá naquela, tá com o pé na cova também já, tá na última da UTI, o Guedes desesperadamente ali ainda tenta fazer alguma coisa, mas está bem claro que não vai rolar os planos do Guedes. O ano passado, 2019, que era favorável aos planos do Guedes, ele já não conseguiu tanta coisa assim, já decepcionou. Nesse ano está tudo desfavorável, então eu acho muito improvável que a gente veja uma reversão disso, né? E por fim, o antissistema. Bom, o tal do presidente que era o antissistema, que não quer a velho jeito de fazer política, agora ele está se abraçando e se lambuzando com as figuras mais fisiológicas e mais nocivas da política nacional. PTB, PL, PP, republicanos, pequenos partidos 100% fisiológicos. A regra é infalível. Se uma pessoa chega ao poder dizendo que toda política é suja, não, fazer política é suja, eu não vou fazer política, eu sou contra a política, é tudo sujo. Quando essa pessoa for fazer política, ela vai fazer política suja. É o que ele está fazendo. Está negociando com o Centrão, está se jogando nos braços do Centrão em trocas com zero conteúdo propositivo. Não tem um projeto, não tem nada. Ele está negociando. Eu vou dar cargos e verbas e coisas que vocês querem, vocês vão me dar apoio no impeachment. Tá? Então, essa é outra coisa, né? Dizem que o Bolsonaro está forte. O Bolsonaro está tendo que jogar fora suas bandeiras para se salvar do impeachment. Ele está numa situação muito fragilizada. E o que vai sair muito caro, né? Porque vai sair muito caro e o preço só vai aumentar. O preço só vai aumentar. A gente conhece, a gente viu um governo de esquerda fazendo isso ao longo de 16 anos e ficando cada vez mais difícil. Né? Só que de uma forma mais inteligente, mais articulada, né? Isso não há dúvida. Sem dúvida, sem dúvida. A gente está vendo, as pessoas falam muito, quem gosta do Bolsonaro costuma falar muito mal do Rodrigo Maia. O que eles não reconhecem é que o Rodrigo Maia foi assim um anjo da guarda para o Bolsonaro. O Rodrigo Maia foi a figura mais colaborativa que eles podiam pedir aos céus para o governo Bolsonaro. Ano que vem, o Rodrigo Maia sai. Há altas chances desses aliados do Bolsonaro conseguirem emplacar o nome deles. Parece que vai ser esse Arthur Lira, do PP, que já tirou selfie aí abraçando o Bolsonaro, tá? Assim, une carne com ele. Hoje em dia nos fala também de seus profundos valores cristãos, que ele gosta de armas, civilização e tudo. Sabe repetir direitinho o discurso que a galera do Bolsonaro quer ouvir, né? Se ele for o presidente da Câmara, aí
os bolsonaristas vão descobrir o que é ter estar na mão de um presidente da Câmara, que negocia passo a passo, não com base em projeto, não com base em proposta, mas apenas com base em interesse, a sua aliança ou não. É o Eduardo Cunha na Dilma Rousseff. O Eduardo Cunha esteve junto da Dilma, mas era daquele jeito, é zero republicanismo, é pura negociação fisiológica, e a partir de um momento ele dizer, não, agora eu já não estou mais. E quando ele não estava mais, acabou o governo Dilma. Bolsonaro está encaminhando para a mesma situação. O Bolsonaro conseguiu abandonar os nomes que seriam aliados naturais dele. Bancada ruralista, o DEM, um partido de direita aí que poderia... Partidos e bancadas que eu tenho 1 milhão de críticas a eles, mas que fazem um jogo de negociação que envolve também pautas, envolve alguma coisa que eles acreditam ali para o Brasil. Não, o Bolsonaro jogou tudo isso fora, já que eles não são puxa-sacos, eles estão chutados então para escanteio. E o Bolsonaro se aliou com quem? Com quem repete o discursinho que ele quer ouvir. Esses aí ele vai descobrir que vão ser senhores muito mais cruéis para ele. Com certeza. Assim que atingirem as finalidades que eles querem, gente, Roberto Jefferson não precisa dizer. A história, o histórico dele fala por ele mesmo. Como foi o modo operandi dele no governo passado e como, é fato, como será o modus operandi dele agora. Se repete. Eu tenho a sensação, Joel, daqui, quando eu parto para uma análise, né? Que eu tô tendo um déjà vu. Eu tô vendo a mesma história acontecer, assim, de uma forma... Só que, eu até comentei isso já em uma outra live aqui. É um déjà vu, a mesma coisa acontecendo, só que, assim, de uma maneira muito mais acelerada, sabe? A gente levou aí agora só 1 ano e meio para atingir um patamar de 16, 15 anos. Né? Em 1 ano e meio. A gente trouxe 15 para 1 ano e meio. Tá parecendo aí a nossa construção de Brasília, né? Pá! Pois é. Acelerando aí. Pois é, sem dúvida. O PT teve vários momentos também, né? O PT no início, o Lula, ele tinha coalizão no Congresso, mas isso ele usava para até tocar projetos que ele tinha, para ajudar em várias coisas e tudo. O Lula sabia ser político, né? Assim como o Fernando Henrique também sabia ser político. Essas figuras fisiológicas de Congresso sempre vão existir, porque a política existe, entre outras coisas, para que diversos interesses da sociedade sejam defendidos. Tá? Então isso sempre vai existir, tá? A defesa de interesses no Congresso. Agora, um presidente hábil politicamente sabe trabalhar com essas pessoas, não ficar dependente deles, mas trabalhar junto, e conseguir fazer com que eles, na defesa de seus interesses, acabem também tendo que empurrar, levar adiante um certo projeto para o país, algumas mudanças, reformas que o país precisa. Tá? Quem não é hábil politicamente não consegue fazer isso. Quem não é hábil politicamente cai na mão deles e passa a negociar apenas o seu interesse político pessoal de sobrevivência com os interesses de diversos grupos e partidos de quem ele está na mão. É o que a gente viu acontecer com o Bolsonaro. A Dilma conseguiu um mandato, pelo menos, né? Tudo bem que o Brasil crescia, era muito mais fácil para ela. O Bolsonaro pegou uma situação mais difícil, mas conseguiu muito rapidamente piorar tudo. Quando ele chegou na presidência, era o Congresso mais conservador da história. O presidente do Supremo Tribunal Federal é um cara que também adora estar junto do poder, é super político e está se consultando com militares para estar até a cabeça do Bolsonaro também. Então, ele tinha a faca e o queijo na mão para fazer o que ele quisesse. Ele conseguiu não fazer quase nada e já está com a faca agora no pescoço e o queijo alguém comeu, não fomos nós nem ele. Exatamente, a gente só não sabe quem ainda, né? Há dúvidas aí. Pois é. Nós podemos pensar nos militares, no Centrão, né? No PT. Tem muita gente comendo queijo. Ou nos próprios da direita arrependidos da aposta que fizeram. Quem sabe? Esses dançaram, esses ingênuos da direita, esses dançaram, porque esses que tinham uma causa real, seja liberalismo econômico, seja, sei lá, conservadorismo, seja qual fosse a causa, mas que toparam sacrificar a integridade para embarcar num projeto claramente miliciano, das piores figuras que a gente já viu, das figuras mais desqualificadas, mais ignorantes, ligadas a tudo que é tipo de pequeno esquema em gabinete do Rio de Janeiro. Toparam sacrificar os seus valores, achando que não, eu penso muito nos liberais que fizeram isso, liberais dizem, não, esse é o cara que vai fazer, porque acreditaram que bravata em rede social é igual à força real na política, a eficácia. Não tem nada a ver uma coisa, acreditaram nisso, entregaram um pouco a própria
sei lá, dignidade, o que é que seja, mas enfim, olharam para o lado, fizeram vistas grossas para tudo que estava de tão errado ali, né? Toparam um discurso criminoso, toparam essa coisa das redes sociais, das fake news, do gabinete do ódio, toparam tudo isso, e agora estão ficando sem nada. E a reputação deles está manchada também. Também está manchada porque eles participaram, eles legitimaram um projeto que fez muito mal para o Brasil. Está fazendo muito mal para o Brasil, está corroendo o Brasil. O Sérgio Moro é desses. O Sérgio Moro é desses. O Sérgio Moro emprestou a sua dignidade, recuperou um pouco na saída, mas nunca vai ser mais o que ele já foi, nunca mais. Porque ele topou muito, e ele engoliu muito sapo, e ele legitimou muita coisa muito errada enquanto ele estava lá, e ele sabe disso. Mesmo que pensando aí, como ele mesmo coloca, num bem maior que seria, né, trazer aí a pauta dele para o Brasil. Nós temos aí que fazer o nosso meia-culpa. Somos totalmente responsáveis por esse governo que nós colocamos aí. O que dá para fazer agora não é ficar se lamentando ou jogando a culpa, né? É exatamente isso. Tentar pensar em formas de se minimizar esse estrago, né? Se é que dá para fazer isso, né? Nós estamos aí com uma grande dificuldade. Com certeza, com certeza. Todo mundo que abre o olho agora se engaja e estamos juntos. Todo mundo já errou no passado também. Não existe essa. O problema não é errar. Na verdade é esse. Quem abre o olho, percebe onde está o certo, onde é que está o errado, tem mais é que entrar também nessa briga, nessa campanha, nessa luta, para a gente conseguir melhorar. Então aprendemos, tem gente que aprende com o erro, tá? Tem gente que não está errado, tem gente que está realmente convicto na maldade. Mas tem gente que não, tem gente que está equivocado. A pessoa que está equivocada, ela tem como reverter, ela tem como mudar e passar a trabalhar pelo que é certo. Quem está convicto mesmo na maldade, esses aí só aprendem quando realmente batem a cara na parede ou no chão. Tá? E esse sim não vai ter volta, então não dá para acreditar também que são todos ali ingênuos. Não, tem gente aí que não é nada ingênuo. Tem gente ali que quer justamente isso e quer dar um golpe na nossa democracia. Tá? Mas os outros não. Quem não for desses ainda está em tempo, sim, de abrir os olhos e perceber, olha, o que você acreditou não vai acontecer. Se ainda está acreditando no Guedes até agora, veja a reunião do dia 22. O Guedes estava parecendo que estava por cima da carne seca naquela reunião. Falando sério. Vamos ver. Olha o que o presidente está fazendo. Olha o que esse gabinete do ódio. Você está nas redes sociais, você conversa nas redes sociais, você viu o que foi feito com o nível do debate nas redes sociais? O nível de calúnia, de mentira, de xingamentos, constante. Dá realmente para estar do lado dessas pessoas tão baixas assim? Então é hora de todo mundo abrir o olho e lutar pelo que é certo. Muitas vezes a pessoa que corrige o próprio erro, ela está até melhor do que a que não cometeu aquele erro. A que não cometeu, ela pode ter, por sorte, ela estava do outro lado. Então tem muita gente de esquerda com uma cabeça totalmente autoritária também, que por sorte não embarcou nisso, porque era o oposto, mas não sai muito melhor dessa história, né? Agora, quem cometeu o erro, aprendeu, viu os valores que estavam em jogo e agora se dispõe a lutar pela causa correta, esse, sem dúvida nenhuma, está em condições de fazer uma contribuição positiva para o Brasil daqui em diante. E provavelmente na próxima análise, né, para o seu voto, né, vai votar talvez aí com esse erro de ter acreditado em um plano de governo que o próprio histórico se provava aí em 30 anos de história pública que impossível de acontecer, né? Pense nisso, né? Pense nisso, né? Não acreditar no que é falado, mas prestar atenção na atitude e no caráter da pessoa que está votando, que no fim das contas conta muito mais, né, do que qualquer outra coisa. Caráter é imutável, tá, gente? A própria ciência prova isso. Caráter é imutável. Valores se modificam, pensamentos se modificam ao longo da história, erros e acertos você consegue trabalhar, mas caráter, a essência do ser humano de caráter, ela é imutável, até onde a ciência consegue provar até agora, né? Não existiu plano de governo. Gente, o pior de tudo é que até que existiu um plano bonitinho, viu? Bonitinho. Tá? Contemplava aí as 3 vertentes que mais são deficitárias no país, inclusive, né, segurança, economia, o próprio Estado, né, a máquina do Estado que não funciona, mas, enfim, escrever qualquer um escreve. Isso não quer dizer que se amanhã o Lula chegar aqui com o mesmo tipo de plano de governo, né, vamos combinar. E você falou 2 coisas aí, Lívia. Caráter, com certeza, é muito importante. Então vamos ver o histórico da pessoa, mas outra coisa também.
competência básica, sabe? As pessoas entraram num surto de loucura que elas acham que ser um total incompetente, mas que grita alto na rede social, é bom. Isso não é Eles bom. chamam isso de Desde que o carisma. cara Eu estava sabe numa discussão trabalhar. hoje Exato, sobre isso. exato, Eles chamam isso de carisma. E que carisma é essencial para se fazer uma boa política. Eu falei, gente, competência não exato. conta agora. Você pega ali, o cargo de chefe de Estado, ele tem atribuições. E aí você vai procurar minimamente uma pessoa que consegue, que elenca essas atribuições. Eu não estou procurando uma pessoa que grite para mim, que ria para mim, que nada. Eu estou procurando uma pessoa que faça o trabalho dela. O restante é complemento. O restante a gente deixa aí para suas assessorias. Parará, se rir para mim é bônus, ótimo. Mas entre escolher alguém que sorria para mim e alguém que faça o trabalho da forma como deve se fazer, cara, escolha alguém que faça o trabalho. Imagina você chegar no hospital, lá no médico, o médico, sei lá, é um puta de um profissional, mas não sorri pra você. Enquanto tem o outro lá que tá sorrindo, mas não faz a mínima ideia do que tá fazendo, e sua vida depende dele. Qual você vai escolher? Só me explica isso. Exato. Você chega no hospital precisando de uma cirurgia do coração, ali esse médico aí, olha, ele nunca operou antes, mas o canal de YouTube dele, ó, é excelente. Não é? Nunca operou, nunca viu na vida, mas vamos lá. Ah, tem um cara ali, ó, ele não vai falar com você, mas ele vai salvar a tua vida. Não, esse eu não quero, não. Ele não tem canal no YouTube. Ah, Pois é. enfim, né? Ó, Gil Feitosa aqui, Gil Feitosa. Nossa, esse cara tem uma visão cosmo de marketing fantástica. Eu vou contar para você. Ele colocou aqui, ó, fazendo uma engenharia reversa e analisando a dicotomia que tivemos, né? Um erro aqui sem querer. Que tivemos no segundo turno das eleições. A minha pergunta é: fizemos a escolha menos pior? Segundo turno, com as opções que se apresentaram, fizemos uma escolha menos pior, Joel? Olha, é muito cruel você julgar o passado à luz do que você já sabe, né? À luz do futuro. Hoje em dia a gente está olhando. Eu Uhum, duvido que o Haddad fosse ser tão ruim e tão desastroso quanto o Bolsonaro. Duvido, duvido. eu também. Mas lá atrás era uma coisa, hoje em dia é outra. É, eu assim, quando eu não votei no Bolsonaro, eu não cometeria isso, justamente por causa daquela questão de caráter. E fazendo essa análise com base em história, currículo, e esquecendo aquela história de que PT, sabe? Aquela história cega de PT, porque assim, PT é um CNPJ, né? Pessoas, elas podem mudar ali de valores, etc e tal. Então, eu não julgaria o Haddad, a pessoa do Haddad, o caráter do Haddad, por um contexto geral muito ruim, né? E dentro da análise curricular ali, fazendo a análise curricular de custo-benefício ali dentro da história de vida, a história política desses dois cidadãos ali, né? Enfim. E ainda, assim, quando eu fiz isso, eu ainda pensei da seguinte forma, e eu vou dizer assim, a forma que eu pensei para atualizar. Eu pego um cara com esses valores, né, que é totalmente ele maluco ali, é cristão, mas tem que matar, é isso, mas aquilo, é a favor de valores familiares, mas ataca mulheres, aquela questão toda, eu coloquei ali na balança, né, de juízo de valor de caráter, mais o juízo de valor de competências, né, e no fim das contas eu ainda coloquei ali possibilidades de um cara que poderia dar um golpe, eu poderia não fazer nada do que está prometendo, porque a história dele provava que ele não faria nada disso, ou a possibilidade de Lava Jato continuar, porque a engrenagem já estava ali, não tinha como parar, PT tentou parar e não conseguiu, foi o único governo que deu tiro no pé, aí deixando que fosse investigado, na história isso nunca tinha acontecido, e de repente o PT abriu essa possibilidade, obviamente, pensando em atacar seus adversários, mas o tiro, né, foi no pé ali, mas ele não conseguiu parar. Então, nós teríamos ainda a possibilidade aí de Lava Jato continuar, de mais corruptos do PT e qualquer outra banda estarem presos nesse momento. E outra coisa, a coisa estava tão feia que ficaria difícil para um bandido se movimentar sem ali a fiscalização da população, porque já assim, era um caminho sem volta. Não se conseguiria fazer muitas outras coisas. Então, nessas análises de possibilidades aí, essas análises né,
eficiência e eficácia aí dentro sei lá, um programa aí, né, econômico, onde você analisa aí fatores, pesou muito para mim, nesse sentido de Com pensar, certeza, com certeza. É porque é o sabe? seguinte, os riscos que o PT trazia eram conhecidos e já tinham sido neutralizados pelas instituições brasileiras. Tá? A Dilma, assim, foi um dos maiores desastres dos presidentes, mas em nenhum momento ela tentou interferir e acabar com investigações. Pelo contrário, nisso ela tudo seguiu ali, a independência que o Ministério Público, que a Polícia Federal conseguiram, foi parte do governo dela, foi um mérito do governo que acabou levando ao fim do próprio governo, porque o PT estava na ponta de um maior esquema de corrupção que a gente já tinha conhecido aqui no Brasil, né? Junto com outros partidos, mas quem estava na cabeça mesmo era o PT. Né? Exatamente. Agora, o Bolsonaro, justamente por isso, deixou-se pegar leve. Os próprios procuradores da Lava Jato, eu estava uma vez numa entrevista com aquele Carlos Fernando, um dos procuradores mais importantes, agora já saiu do Ministério Público, mas ele, o Sérgio Moro, o juiz e outros ali, e olha, entre PT, que a gente sabia que era o grande mestre da corrupção que a gente estava investigando, e Bolsonaro, a gente acabou tendo que botar as fichas no Bolsonaro, mas assim que ele chegou, ele começou a revelar sua índole, que era oposta ao combate à corrupção. Começando pela nomeação do Procurador-Geral da República, depois com os conflitos vários com o Sérgio Moro e com o total... Primeiro chutaram o Moro para escanteio, depois pressionou até que o Moro saísse. Então, eles próprios se decepcionaram. Esse voto de confiança que foi dado ao Bolsonaro se provou letal para o combate à corrupção. Se fosse o PT, não ia ter voto de confiança nenhum. Portanto, iam ficar em cima dele o tempo inteiro. Portanto, mesmo que o Haddad quisesse, não sei se ele ia querer, mas mesmo que ele quisesse, ele estaria o tempo inteiro com esse pessoal na cola dele. Com o Bolsonaro, não. Com o Bolsonaro, acreditaram nisso. Acreditaram que o cara que tinha Queiroz, rachadinha, funcionário fantasma, contratou o filho de 19 anos, que era surfista no Rio, para vir trabalhar, para ganhar uma boquinha. Acharam que esse cara realmente, só porque ele era tão irrelevante na Câmara, que ele não participava de nada, acharam que ele talvez fosse realmente esse cara que fosse combater a corrupção. É óbvio que não ia. É óbvio que não ia. Infelizmente, perceberam tarde demais. Agora vamos ver. Eu estou feliz que eu vi a Polícia Federal agindo esses dias. Eu ainda não acho que dê para cravar que a Polícia Federal esteja comprometida. Mas ver centenas de nomeações da turminha do tal do Ramagem, né, o nome dele, desse cara, entrando aí na polícia, assim, infelizmente parece que ela pode piorar a sua atividade. Né? Com certeza vários policiais honestos, eficientes e sérios continuam ali, mas quem está ganhando o poder agora, eu imagino que seja gente muito mais ligada ao projeto do Bolsonaro, gente que, portanto, não vai investigar esse projeto com o mesmo rigor que ele merece. E, infelizmente, em posições estratégicas, né? Que são posições aí que impedem, inclusive, essa parte da corporação que zela pela sua instituição, pelo que ela deveria fazer, ela fica meio que de mãos atadas ali, né? Eu não posso fazer meu próprio trabalho, né? Porque eu fico impedido por questão de hierarquia e, enfim, é complicado. Autonomia zero. Zero, zero, zero. Fábio colocou aqui, o problema é esse, ainda não despontou ninguém decente. É sobre o que a gente estava falando aqui, de questões aí de opções, né? Mas... Peraí, gente. Na eleição passada, o que é decente? Eles tinham muitos nomes muito mais decentes do que esse desqualificado miliciano que está no poder agora, pessoal. Muito mais, não tem nem comparação. Tá? Tem nem comparação. Um Meirelles, um Amoedo, um Alckmin, uma Marina Silva, tem um monte de nomes ali, cada um deles com seus defeitos e qualidades, mas todos eles incomparavelmente superiores a alguém que demonstrava ser totalmente ignorante, incompetente, covarde e com o pior discurso de ódio que já se viu numa campanha política. Então, não tinha muitas opções melhores. A política nunca vai ter o cara ideal. Nada na vida vai ter o cara ideal. Não vai. Você escolhe quem pode fazer, quem você acha que é um pouco melhor que os outros, tá? Então, a pessoa que se deixou enganar, ela quis se deixar enganar, ela quis achar que esse pior lado dela, em parte, levava a uma coisa boa, além de estar enganada também com as bandeiras que o Bolsonaro trazia, corrupção, não sei o quê, liberalismos.
Pô, acreditar que ali ia sair grande liberalismo, grande combate à corrupção, realmente tem que ter tomado um chá de credulidade. É verdade. Aqui, ó. Joel, você acha que ele vai cair, Bolsonaro? Né? E aí, você acha, Joel? Qual que é a sua opinião aí sobre essas possibilidades aí? Eu acho que ele vai cair. Eu acho que o Jair Bolsonaro não termina o seu mandato, porque ele já queimou todas as pontes possíveis, ele está muito enfraquecido, os esquemas possivelmente criminosos que mantêm no poder, como esse gabinete do ódio, estão sendo desbaratados, a militância dele está perdendo fervor, está diminuindo visivelmente. Eu que uso o Twitter, hoje em dia já é pau a pau a briga com os bolsonaristas no Twitter. Começo de Sim. 2019 não era assim. Os deputados que poderiam estar do lado dele, ninguém confia nele. E ele está tendo que se jogar, para sobreviver, se jogar nos braços das pessoas menos confiáveis da Câmara dos Deputados, que é o Centrão. Então, eu acho que ele está se encaminhando, sim, para a queda dele. Nada é garantido nas coisas humanas, tudo pode mudar. Mas hoje em dia eu acho que ele está muito enfraquecido, está selando, está cavando a própria cova, ao se aliar com esses caras que estão com a faca na mão querendo o banquete, tá? Então, o Brasil só está piorando, então difícil ver ele melhorando muito na aceitação popular. Ele vai ter períodos muito difíceis pela frente. A bomba fiscal que está armada para ele agora está muito difícil de sair. Então, eu não vejo ele conseguindo melhorar. Vamos ver. Tudo pode mudar, mas eu acho que ele cai. Dentro dessa vertente aqui, é a mesma pergunta, só que colocando o cenário da pandemia, mas ela termina aqui com vocês acreditam que o vice-presidente teria a capacidade de presidir o Brasil? Nesse caso de impeachment, em meio à pandemia, você acha que nosso Mourão estaria capacitado? Olha, de novo, não existe nome ideal, mas o Mourão é em qualquer aspecto que você pegue, qualquer aspecto, competência técnica, conhecimento, lealdade, dizer a verdade, ter um mínimo de racionalidade, qualquer aspecto que você pegue, ele é melhor. Autoritarismo, o Mourão é um cara autoritário? Talvez, mas mesmo nesse aspecto ele é melhor que o Bolsonaro. Tá? Então tudo estaria melhor, sem dúvida. Fora que ele traz dois grandes bônus. Não tem, se o Mourão chegar à presidência, não tem Olavo de Carvalho e não tem filhinho. Tá causando problema. Então, só isso, meu amigo, já vai melhorar o Brasil. 90%. Só isso já é um lucro tão grande para o Brasil que é inimaginável. Então, sim, com certeza, o Mourão estaria muito melhor que o Bolsonaro agora, e para o Brasil seria muito melhor. Aqui, Joel, e sobre a falta de planejamento em relação ao combate ao coronavírus? Acredito que seja aí do nosso governo federal, né? Né, Marcos? Teve um dia, umas semanas atrás, que os empresários foram visitar o Bolsonaro e ele resolveu fazer aquela visitinha ao Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, não sei se vocês lembram. O Toffoli ali se viu numa situação meio estranha ali, mas ok, vamos conversar. O Toffoli deu o seguinte conselho para o Jair Bolsonaro. Bolsonaro, que tal? Já que o Bolsonaro estava reclamando dos governadores, e se você criasse um comitê que unisse os ministros, os governadores, alguns representantes de municípios e coordenassem um pouco ali as ações, não sei o quê. Era um bom conselho. Mas digamos que esse conselho era o passo mais primário, o passo mais elementar que qualquer líder de uma federação deveria fazer no primeiro dia de uma epidemia grave. Dizer, olha, tem um problema nacional grave, vamos sentar todos nós aqui para coordenar abordagens, para ver os diferentes critérios e diferentes possíveis medidas, para a gente trocar informações, ver o que funciona, o que não funciona. Vamos fazer um fórum comum e vamos acertar os ponteiros aqui para a gente trabalhar junto. A gente vai ter que chegar a alguma abordagem, ou até abrir um caminho em que diversas abordagens sejam possíveis, mas da forma mais coordenada possível. E com base em razão, com base em evidências, com base na troca de informações. Tá? É o trabalho mínimo que se espera de um líder. Esse trabalho não foi feito. O Bolsonaro fugiu, ele se ausentou no momento em que se esperava uma liderança. Então, o que aconteceu? É cada governador tomando decisões por conta própria, fazendo suas próprias compras de aparelho, um quer lockdown, outro quer abrir a economia, todo mundo brigando entre si, e no meio, batendo cabeça, e no meio de tudo isso, o presidente cornetando nas redes sociais. Foi a pior coisa possível que podia ter acontecido, foi o que aconteceu, porque daí não teve abordagem nenhuma. Tá? Teve distanciamento social meia boca, unido com piora grave da economia. Tudo junto ao mesmo tempo, e mortes e economia, ambos piorando de uma forma vertiginosa. Foi o pior possível. Tá?
graças à postura covarde do nosso presidente. Ele é um covarde, ele não é um líder. Tá? Ele não é mais presidente. Aquele haitiano foi profeta. Não sei de onde é que veio aquele haitiano, não sei de onde é que ele foi parar. Mas um dia surgiu um haitiano na frente do palácio e falou: você não é mais presidente. Eu não sei nem se alguém colocou ele ali, eu não sei o que ele estava fazendo, mas aquilo lá foi profético. Não temos presidente da República neste momento. Não temos. E a gente está pagando um preço muito alto por isso. Uhum. Tem mais um interessante aqui, ó. Joel, o que você acha do Paulo Guedes? Sua opinião sobre ele é positiva? Você acha, considera aqui, né, que ele é o que tem de bom no governo? Olha, eu considero que o Paulo Guedes, eu gosto muito de ouvir as palestras dele, por exemplo. Eu acho que ele desenha corretamente quais são os desafios e prioridades da economia no Brasil, muitas vezes. Algumas coisas acho que ele erra feio também, quando ele quer CPMF. Às vezes ele tira umas ideias da cartola que não são boas, mas no geral ele aponta para o caminho correto. E ele apresentou alguns projetos corretos e bons também. Tá? Agora, primeiro, nem tudo que ele apresenta é bom. Como eu falei, tem coisas que acho que é maluquice da cabeça dele, ou é ligação com certos grupos econômicos que não deviam falar tão alto, empresariado, mercado financeiro. Tá? Acho que falta uma agenda mais social também no Paulo Guedes, acho que ele não pensa muito nisso. Tanto que ele queria o menor auxílio emergencial possível, né? Essa era a cabeça ali, porque o mais importante são as reformas. Então, não, ele queria E isso, ele reformas queria jogar. né? Porque a única reforma que Exato, passou exato. era uma insistência do Congresso, na verdade, era um projeto, inclusive pessoal do Maia, que fazia questão de defender essa reforma. Mas, Perfeito, perfeito. Então, algumas coisas que ele fez são boas, sim, ele apresenta uma visão coerente. Algumas coisas que ele faz não são boas. Tem muitas coisas que ele não faz e promete, tipo a reforma tributária, a reforma administrativa, não viram a luz do dia, não sei se jamais verão. É o Congresso que tem que tocar a pauta da reforma tributária, por exemplo. O governo já virou um coadjuvante nessa história. Tá? E, por fim, dentro do próprio governo, o Guedes já não é mais a única voz da economia, já tem uma ala do próprio governo Bolsonaro que é contrária ao Guedes, liderada pelo Rogério Marinho, e tendo como aliados os militares, dentre os quais o ministro Tarcísio, que é outro nome competente. Então já tem uma rivalidade dentro do governo. E, por fim, na ponte que o governo estabelece com o Congresso, que no ano passado era super acolhedora das agendas do Guedes, esse ano agora, com esse centrão aí tudo, já acabou aquela velha situação. Então ela já se tornou, o Congresso se tornou muito mais hostil. Então, embora o Guedes tenha, sim, elementos positivos, e outra, tem quadros muito bons que o Guedes colocou ali. Eu estava vendo, alguns eu conheço até, pessoas que eu conheço são amigos meus, são muito competentes ali no governo, outros que, por exemplo, o presidente do Banco Central, que imagino que tenha sido indicação do Guedes, é um cara também muito correto e está fazendo um bom trabalho ali, mas tá difícil acreditar que a agenda do Guedes vai para frente agora, porque se ano passado já não foi direito e estava tudo soprando a favor, nesse ano está tudo soprando contra. Nesse ano o próprio governo está dividido. Tá? Então, nesse ano o próprio Guedes está começando a enlouquecer, ele está falando, não, vamos contratar jovens por R$ 200 para jurar a bandeira e asfaltar a estrada no país. O cara começou a pirar ali, esse é um plano que ele tirou do ministro. Esse plano, inclusive, ele tirou do ministro da Economia do nazismo alemão, literalmente esse plano. Não que isso signifique que ele seja nazista, mas mostra que o cara tá já, meio perdendo as estribeiras. Né? Eu acho que ele está confundindo as referências bibliográficas dele aí, né? Ele tá, exato, está indo para todo lado. Então, embora o Guedes tenha elementos positivos, eu acho que cada vez mais elementos positivos não terão muita voz dentro do governo. É o que a gente já está vendo. É verdade. Bom, Joel, nós estamos aqui com coisa de 3 minutinhos de live. Passa muito rápido, ainda tem mais um monte de coisas aqui, né? Mas, infelizmente, nós vamos ter que encerrar. E acredita, peço já faço o convite aqui para que continuemos aí um bate-papo futuramente para continuar falando aí sobre os acontecimentos, não só os que já aconteceram, mas os que vão acontecer durante esse lapso temporal até a próxima live acontecer. Né? Muito obrigada pela sua participação aqui, foi fantástico. Me sinto muito honrada por poder bater um papo com você. Estava ali acompanhando o seu trabalho, né? Aquela fã ali acompanhando, é fado sensato, né? Eu brinco agora com a fala da Manu aí, né? Fado sensato, adoro, né?
só te agradecer e vou deixar esse espacinho final aqui para você concluir, né? Nos colocar aí o que você quiser colocar, se despedir, responder alguma coisa, caso você queira ainda. Fique à vontade. Bom, Lívia, então, em primeiro lugar, muito obrigado mais uma vez pelo convite. É um prazer participar dessa conversa. Valeu para todo mundo que está nos ouvindo agora, meia-noite aqui, de quinta para sexta. Temos ouvintes aí, espectadores também, todos juntos, porque o momento do Brasil demanda isso, demanda a nossa atenção, demanda a nossa vigília, demanda o nosso trabalho. O presidente está totalmente enfraquecido, ele está encurralado, ele tem um projeto sincero. A gente sempre tem que frisar isso. Ele, quando eu disse que é ditadura, que é AI-5, é sincero, não é da boca para fora, é de verdade, ele quer mesmo, e ele vai fazer se derem a ele a oportunidade, tá? Então, esse não é o momento de esmorecer, esse não é o momento de ficar com medo também, porque esse é o momento da gente ter a coragem da ação e de partir, de continuar na luta contra um projeto criminoso que se instaurou no nosso país, tá? Pela nossa própria cegueira se instaurou e agora depende da nossa clareza de visão para tirá-lo dali. Os crimes de responsabilidade dele já é uma pilha, já é mais de 30. Tá? Motivos não faltam, mas o momento do impeachment ainda não chegou, porque os votos do Congresso ainda não existem. Cabe a nós, sociedade civil, nos mobilizarmos para tirar esse projeto criminoso que se instaurou em Brasília. Tá? Hoje em dia não dá para ir para a rua, a gente está tendo que ficar em casa por causa da pandemia. Mas as redes sociais estão aí, então quem puder também, eu sempre chamo, vá para as redes sociais, converse, vá no seu grupo de WhatsApp, no seu Facebook, converse, tire uma dúvida, repasse um meme, sem fake news, sem mentiras, sem calúnia, tá? sem usar as mesmas estratégias sujas desses criminosos, mas com verdade, mas com uma comunicação esperta e assertiva também. Vamos seguir adiante. O Brasil depende dos nossos esforços agora mais do que nunca. É nos momentos de crise de liderança que lideranças de fora do poder constituído surgem e que a sociedade pode se unir para fazer e colocar o Brasil, o país, no trilho certo. Tá? Então, eu deixo essa mensagem aqui de otimismo, mas um otimismo que olha 2 passos à frente, porque logo à frente é luta e é risco. A situação é instável, tudo pode acontecer sim, depende da nossa coragem, da nossa inteligência, fazer com que o melhor aconteça. É isso aí, valeu.